Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos fazer aqui mais alguns exercícios de análise combinatória. Aqui a gente vai entrar mais na parte de permutação e arranjo. Mais permutação, né? Vamos lá. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, quantos números com 3 algarismos distintos, né? Eu esqueci de colocar, mas eu lembrei, tá? Até porque 4 não dá. Então, 3 algarismos distintos existem entre 500 e 1000, certo? Então vamos lá. A gente tem os algarismos de 1 a 9, então 9 algarismos. Quantos números com 3 algarismos distintos existem entre 500 e 1000? Então, se é entre 500 e 1000, então o que você pode ter aqui? Tem que começar com 5, certo? Que começa com 5, onde a centena é o 5. Então aqui você tem de 1 a 9, então aqui você tem 9 opções. E aqui você tem 8 opções. Beleza? Porque ele diz que são distintos. Certo? Ele diz que são distintos. Então aqui você tem 9 opções, que são os números de 1 a 9. Aqui você escolheu 1, então sobraram 8 opções. Beleza? Aí mais, começa com 6. Mais 9 opções e 8. Com 7, mesma coisa, 9 e 8. Sempre multiplicando e somando depois, tá? Aqui, começando com 8, 9 e 8, e começando com 9, né, porque é até 1000, então pode ser até 9000, sei lá, 9807, acho que é o número mais alto onde os algarismos são distintos, certo? 9807 não, 987, perdão. Então 9, papá, aqui você já escolheu 1. Na verdade, eu errei aqui, ó. Era, apaga tudo. Na verdade, eu errei aqui. Eu já estou usando o 5. Então, de 9, eu tenho que usar 8. Então, aqui restam 7. Porque eu já estou usando um dos 9 algarismos. Aqui é a mesma coisa. Estou usando 6. Então, sobram 8 aqui. 7 aqui. 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 Certo? Então, você analisa o seguinte. Se começar com 5 centenas, você tem 8 vezes 7, 56 possibilidades. Isso ocorre 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem aqui 5 vezes 8 vezes 7, certo? 8 vezes 7 é 56. Então, é 5 vezes 56. Isso aqui vai dar 250, 30, 280. Então, você tem 280 números possíveis para fazer com esses algarismos de 500 até 1000. 3 algarismos distintos, né? Só deixa eu verificar aqui. Beleza, comecei com 5, então 5 sai da jogada, sobram 8 algarismos. Usei mais um, sobram 7. Começando com 6, certo? Então aqui não posso usar o 6, posso usar qualquer um dos outros 8 algarismos, 7. Começando com 7, com 8, com 9, mais raciocínio. Então 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então a nossa resposta no exercício 1 é 280. Certo? Quantos números ímpares de 4 algarismos, sem repetição, podem ser formados com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6? Bom, são números ímpares de 4 algarismos, tá? Então 1, 2, 3, 4. Já que tem que ser número ímpar, então ele só pode terminar em 1, em 3, em 5, certo? 1, 3 ou 5. 1, 3 ou 5. Então a nossa condição por exercício é que seja número ímpar. Portanto, o último algarismo, que é o algarismo da unidade, que é que vai determinar a paridade do número, sendo par ou ímpar, aqui você tem 3 possibilidades, certo? Portanto, você vai escolher um dos números aí. Como você tem 3 possibilidades, coloca 3. Beleza? Então, eu tenho 6 números, usei 1, então sobram 5. Portanto, 5 vezes 4 vezes 3. Para você que ficou um pouco confuso, vamos fazer aqui a conta só para a gente ver. Aqui 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 3, então eu tenho 180 possibilidades. Um outro jeito de fazer é fazer um de cada vez. Vou fazer para os números que terminam em 1, que terminam em 3 e que terminam em 5. Terminando em 1, você usou o número 1.
certo? Sobraram 5 algarismos. Já que tem que ser sem repetição, então 5, 4, 3. Aqui só pode ser o número 1, então fechou. Aí você soma com as possibilidades, sendo que o número tem que terminar em 3. Mesma coisa. 5, 4 e 3. Mesma coisa, quando termina em 5. Opa. 5, 4 e 3. Isso aqui vai dar o quê? 60 mais 60 mais 60, que também dá 180. Você pode fazer numa dessas duas formas, beleza? Como aqui já estou usando o número na última casa, então dos 6 números sobraram 5. Usei um, usei outro. Dos 5 números sobraram 4 e sobraram 3. Por isso que eu fico 5 a 3. E nesse aqui, eu posso usar qualquer um dos 3 na última casa, então eu coloco vezes 3 direto, porque tem 3 possibilidades. Então você pode fazer em qualquer uma das duas maneiras. Tranquilo? Vamos para o último e mais difícil. Eu vou até mudar de cor esse aqui. Formados e dispostos em ordem crescente, esse tipo de exercício é bem complicado. Todos os números que se obtém permutando os algarismos 1, 2, 4, 6 e 8. Então aqui eu tenho 5 algarismos, né? 5 algarismos. Que lugar ocupa o número 68.412? Então, que posição ocupa esse número? Permutando todos os números de lugar. Então, a gente vai fazer em ordem crescente. Primeira coisa que você tem que ter em mente. Então, permutando todos os números. Todos os números que se obtém permutando os algarismos. Então, esses números, eles têm, já que são 5 algarismos, é um número que tem 5 posições. Ele vai ter a casa da dezena de milhar, certo? Agora, o número mais baixo que eu posso obter, eu vou começar sempre pelo 1, porque é 10.000 alguma coisa. Aí eu permuto os outros. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, porque são 5 algarismos. Isso aqui vai dar 12, 24. O que significa isso? Todos os números começam com 1, eu permutando os outros, eu vou ter 24 possibilidades. Ou seja, o número mais alto aqui começa com 1, que é o 18.000. 18.000, aí depois o segundo mais alto é o 6, 4 e 2. Esse é o número mais alto que começa por 1. Por quê? 18.000, obviamente, já começa por 1, então o número 8 tem que ser o mais alto na casa da unidade de milhar, 642. Esse seria o número mais alto que começa com 1. Portanto, ele está na 24ª posição. É assim que a gente vai fazer. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar pelo 2 e pelo 4. Seguindo a mesma linha. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Começando pelo 2, eu permuto os outros números. 4 possibilidades, 3, 2, 1 possibilidade. Multiplica, dá 24. E o que acontece agora? Qual que é o número mais alto quando começa com 2? Aqui tem que ser 8, 6, 4 e 1. Certo? Você vai diminuindo gradualmente. Portanto, o número 28.641 está na posição 24? Não, você soma. Aqui você tem 24 posições. O número que eu mostrei para vocês, o 18.000 alguma coisa, é o 24º número. Aí você soma 24 aqui. Portanto, o último número, que é esse aqui, é o 48º, na escala crescente, certo? Aí você faz com 4. 1, 2, 3, 4, 5. É a mesma linha de raciocínio. Aqui vão ser mais 24 números, portanto, o número mais alto que termina em 4 vai ser o 72º, certo? Agora eu vou para os números que começam com 6, que é o que eu quero. Como ele quer saber exatamente o 64, 68, 412, então 1, 2, 3, 4, 5. Começa com 6, beleza? Aí eu vou analisar. Bom, vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil, vamos calcular aqui o número de permutações, que é a mesma coisa dos outros, dá 24 também. Se eu fosse fazer isso, qual que seria o número mais alto aqui? 68, 4, 2, 1. Esse número é o número mais alto quando começa em 6 e depois tem que ir para o 8, né?
Aí depois o 4, 2, 1, você vai diminuindo gradativamente. Portanto, se você somar os 24, fica 24, 48, 72. Esse aqui, então, esse número é o 96º, não é o número que ele quer. Mas o que você pode fazer? Bom, esse aqui é o último. Quem que é o anterior a ele? Bom, você mantém o 6, o 8 e o 4, então você só troca o 1 e o 2 de lugar. 6, 8, 4, 1, 2 é o antecessor desse aqui. Portanto, o número que ele pediu está na 95ª posição. Beleza, galera? Não é um exercício fácil, tá? Ele é difícil. Se eu tiver errado alguma coisa, vocês me perdoem e me corrijam, tá bom? Que eu corrijo para vocês imediatamente. Mas tá tudo certo, eu acredito. Um abraço e até mais.